Muito bom dia, queridos irmãos. Vamos para a nossa porção de hoje da Palavra de Deus. De pouquinho em pouquinho, nós vamos ler a Bíblia inteira dentro de um ano. Isso não é maravilhoso? Temos muitos irmãos que há muitos anos são convertidos a Cristo e nunca leram a Bíblia inteira. Nós estamos aqui para ajudá-los, então os convide para estarem conosco. Todos os dias nós temos um pouquinho da palavra para nos suprir espiritualmente. Hoje nós vamos começar com o Salmo 146, Louvor a Deus por sua misericórdia. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Não conteis com os príncipes como meros seres humanos, são incapazes de salvar. Ao se esvair o espírito deles, eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos se apagam. Feliz é o que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança o Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há no céu, na terra e no mar, e que guarda fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu Rei de geração em geração. Aleluia! Aleluia! Nós podemos perceber o si, né? Em todas as vezes que Deus vem falar conosco, tem sempre o si. Como aqui a gente vê, né? Ele fala se for justo e se não for ímpio. Isso está sempre explícito para nós. Vamos para Provérbios 18, 2 e 3. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade, vem também o desprezo e com a desonra, a vergonha. Velho Testamento, segundo o livro de Reis, hoje capítulos 13 e 14. Reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por esse motivo, a ira de Iavé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás, rei de Israel, buscou o favor do Senhor, e o Senhor o atendeu, porquanto o Senhor observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um Salvador para Israel. Esse Salvador libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus, e os filhos de Israel puderam voltar a morar em suas tendas, como antigamente. Entretanto, os filhos de Israel continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer.
Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria. Assim, de todo o exército do rei Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. Porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar do rei Jeoacás de Israel, reduzindo-os a pó. Ora, os demais feitos do rei Jeoacás e tudo o que ele realizou, bem como a sua glória e o seu poder, porventura não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? O rei Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e ele reinou 16 anos. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes do rei Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, o rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O rei Jeoás de Israel descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, o rei de Israel, foi visitar Eliseu e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu disse: Vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente o rei Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu, o homem de Deus, disse ao rei de Israel: Empunha e retesa o arco. E Jeoás fez assim. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei Jeoás e ordenou: Abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire as flechas. O rei assim o fez, e Eliseu então afirmou: Esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Você vencerá todos os arameus em Afeque, e todos serão aniquilados. Em seguida, Eliseu disse mais: Pega as flechas. E o rei as pegou. Então Eliseu ordenou ao rei de Israel: Agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e parou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra o rei, exclamando: Era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. E passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Em certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida
e se levantou da sepultura? Hazael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir e nem os rejeitou para longe da sua face. Morreu Hazael, o rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Então aqui fala o que o profeta Eliseu tinha dito, né? Como você golpeou as flechas 3 vezes, então só 3 vezes você vai vencer a Síria. E aqui nós temos o desfecho, né? Dizendo que Jeoás feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel por 3 vezes. Agora é interessante esse caso desse homem, né? Que foi esse cadáver que foi jogado no túmulo de Eliseu. Então, eles estavam em guerra, as tropas dos moabitas estavam invadindo as terras de Israel, né? Porque era primavera. Então, o que aconteceu? Esses israelitas, alguns homens israelitas, estavam com um cadáver para sepultar o corpo de um homem. Então, quando eles viram as tropas chegando, né, as tropas inimigas chegando, avançando e vindo, eles se apavoraram e daí eles jogaram o corpo, o cadáver, eles jogaram de qualquer maneira e saíram correndo. Então, quando eles jogaram o corpo desse homem, tocou nos ossos de Eliseu. Que coisa fantástica! Tocou nos ossos de Eliseu e esse homem voltou à vida por ter tocado nos ossos de Eliseu. Então a gente vê o cuidado do Senhor, né? Com cada partícula, seja do corpo, seja da alma, ou seja do espírito dos seus homens, né? Dos seus servos. Isso é maravilhoso demais. Então eu imagino esse homem, né? Esse homem foi jogado ali, então é como se ele caísse numa cova, aí ele acordasse, né? Se levantasse. Quando ele se levantou, ele viu a tropa vindo, então com certeza ele saiu correndo atrás dos amigos dele, né? Que estavam ali para sepultá-lo. Então essa cena passa a ser até engraçada. Ele deve ter visto a tropa chegando e deve ter visto seus amigos correndo. Então imediatamente ele começou a correr junto com seus amigos. Aqui não fala, mas espero que ele não tenha sido atado, né, com faixas, como se costumava fazer. Mas a cena se torna engraçada. No entanto, é uma cena de muito poder. Nós vemos aqui como Deus cuida de cada um dos seus servos, até mesmo depois da morte, né? Como o Senhor cuidou dos ossos de Jacó, que foram levados do Egito muitos anos depois. O Senhor, ele tem esse cuidado especial, né? Com a sua, vamos dizer, com a sua coleção sagrada de servos. Isso é maravilhoso. Vamos agora para o capítulo 14, que diz sobre o reinado de Amazias em Judá. Lembrando que nós temos 2 reinos em Israel e isso já faz tempo, né? Desde o filho de Salomão. Por causa da idolatria de Salomão, o Senhor disse: a partir de agora, a partir do seu primeiro descendente que for ao trono, você não vai mais reinar sobre todo Israel. Vai reinar apenas sobre Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos eu vou dar para outro rei que não é da dinastia de Davi. Então o Senhor separou Judá, que é a tribo mais numerosa, em honra a Davi, né? Então agora nós estamos aqui sabendo sobre Amazias, que foi um rei em Judá. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá.
Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses altares. Irmãos, esses altares, vocês lembram o que são? São os bezerros que o rei, eu sempre confundo se é Jorão ou Jeroboão, né? Se o rei Jeroboão, o primeiro rei de Israel, levantou esses dois bezerros, um em cada ponta do seu reino, digamos assim, nas colinas, para que o povo fosse sacrificar aos bezerros e não fosse sacrificar lá em Jerusalém, no templo de Salomão, porque esse pertencia ao outro rei, ao rei descendente de Davi. Olha aí quantas décadas se passaram e o Senhor ainda está citando que esses altares não foram derrubados. Irmãos, o Senhor não esquece jamais da idolatria e isso o ofende demais. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, ele mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o rei, o seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Foi Amazias que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Jocteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até os nossos dias. Certo dia, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: venha à guerra, enfrentemos um ao outro. No entanto, Jeoás, o rei de Israel, mandou em resposta a esta mensagem a Amazias, rei de Judá. Olha aqui, irmãos, então, o rei irmão, Rei irmão, eles são todos israelitas propondo guerra, desafio de guerra para o outro. Então, Amazias, o rei de Judá, que é da descendência de Davi, respondeu assim: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante? Glorias-te disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causarias uma desgraça para ti e para Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência. E Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Espera aí, irmãos, que eu cometi um erro. Eu falei que foi o rei de Judá que desafiou o descendente de Davi. E é o contrário, o descendente de Davi que está desafiando o rei de Israel. Mas Amazias não deu ouvidos a essas advertências. Então, ele partiu para a guerra e enfrentaram-se os dois. E Judá acabou derrotado por Israel e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, o rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e toda a prata e de todos os objetos que se encontravam na casa de Yahvé
e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. Então, quando diz aqui essa casa de Yahvé, é o templo que Salomão tinha levantado. Então ele foi lá e saqueou, né, o templo e derrubou também grande parte do muro de Jerusalém. Isso aqui é um irmão israelita, né? É o rei de Israel indo contra o rei de Judá. Lembrando que o rei de Judá é que foi mexer com o outro que estava quieto. O outro estava quieto lá no reinado dele e ele foi lá. Olha, eu te proponho um desafio. Vamos nos enfrentar em guerra para ver quem é mais forte. E aí Deus fez com que essa soberba toda fosse humilhada. Ora, os demais atos de Jeoás, tudo quanto ele realizou, sua glória e suas façanhas em sua luta contra Amazias, o rei de Judá, estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Jeoás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. A gente vê que esse nome Jeroboão é comum, né? Já é o terceiro rei que se chama Jeroboão. A morte de Amazias, o rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laques, mas mandaram persegui-lo até Laques e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto de seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei, em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, foi proclamado rei de Israel em Samaria. Reinou 41 anos. São nomes muito parecidos, né, irmãos? Então a gente vê que o rei de Judá era Joás e o rei de Israel era Jeoás. Então são nomes parecidos, Jorão, Jeorão, Jeroboão. Isso que fica difícil da gente gravar os nomes, né? Mas quando a gente está lendo, a gente tem entendimento das cenas. Ele restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate, no norte, até o mar da Arabá, o mar Morto, no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Éfer. Porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, o próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. O restante da história de Jeroboão, tudo o que ele realizou e suas façanhas, as guerras que ele empreendeu e como reconquistou Damasco e Ramate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das Crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Essa é a primeira vez que a gente vê Israel sendo levado cativo, né? E o Senhor dando a liberdade. É a primeira vez. Ou melhor, não foi levado cativo por outro rei, mas estava em profundo sofrimento, né? Aqui diz no 25 que esse rei restabeleceu as fronteiras. Então quer dizer que se não tinha fronteiras, os reis inimigos faziam o que queriam.
Vamos agora para o Novo Testamento. Hoje, Atos 19. Paulo prega o batismo em Cristo. Ontem nós conhecemos Apolo. Apolo, esse grande homem que foi batizado por João Batista, recebeu ensinamentos e daí partiu sozinho, pregando Cristo com audácia, com fervor, por onde ele andava, né? Até que ele conheceu Áquila e Priscila, e os dois falaram mais claramente para ele sobre Cristo. Ele não tinha muita clareza, né? Ele foi instruído por esses dois. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e Paulo chegou a Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos. E Paulo perguntou para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo na época em que vocês creram? E os discípulos responderam: de forma alguma, nem sequer nós soubemos que existe o Espírito Santo. E diante disso, Paulo perguntou: ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados então? E eles responderam: fomos batizados no batismo de João. Então Paulo explicou para eles: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. João ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E então, compreendendo isso, eles foram batizados novamente, dessa vez no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então vamos entender aqui o que aconteceu, né? Apolo passou por ali fazendo um trabalho missionário maravilhoso, um trabalho de Deus, porém com o que ele conhecia, com o que ele tinha. Ele dava aos homens, aos que ele pregava, o que ele tinha, o que ele sabia, né? Então ele passou por ali, pregou para esses homens e os batizou no batismo de João. O que quer dizer isso? Ele explicou para eles que eles tinham que se arrepender, que o arrependimento era a salvação. E aí, quando Paulo veio, Paulo explicou para eles: sim, está correto, João pregava o arrependimento, mas depois do arrependimento vem o batismo do Senhor Jesus. Então não basta se arrepender, tem que se arrepender e aceitar o Senhor Jesus. Agora, irmãos, nos dias de hoje, algumas pessoas, elas ficam encafifadas, né? Mas por que eu não sinto o Espírito Santo desse jeito? Por que eu não recebo o Espírito Santo? Tem até pastores que impõem as mãos realmente, né? Dizendo receba o Espírito Santo, isso nos dias de hoje. Mas por que hoje as pessoas não falam em línguas, não profetizam, comprovando, né? Dando testemunho de que estão recebendo o Espírito Santo? Porque, irmãos, esse aqui é um momento em que a igreja estava sendo implantada na terra. Então o Senhor operava sinais e prodígios, como quando o Senhor Jesus veio. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele operava também sinais e maravilhas, curas, expulsão de demônios e tudo mais, para atrair as pessoas para o Evangelho, né? Aqui também, nessa ocasião que Paulo fez isso, tudo isso é para atrair as pessoas, para consolidar a igreja, digamos assim. Hoje isso não é mais necessário. Hoje nós recebemos o Espírito Santo quando cremos no Senhor Jesus, mas não acontece nenhum efeito mirabolante, nada sobrenatural. Nós não desmaiamos, nós não vemos anjos, o céu não estremece, nada disso acontece. Porém, o Espírito Santo está dentro de você da mesma forma. É uma questão de crer. E assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho
para toda a comunidade. O que é o caminho? O caminho, digamos, que é o que aconteceu com Paulo quando ele estava indo para Damasco e ele viu o Senhor no caminho. O Senhor é o caminho também. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor, tanto os que eram judeus como os que eram gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e os doentes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos dos doentes. Então a gente vê que esses sinais e maravilhas eram operados para quê? Com essa finalidade. Imagina pregar o evangelho para toda a Ásia, sem ter os meios de comunicação que se tem hoje. Imagina pregar, fazer trabalho de formiguinha, um por um, né? Então, Deus operava esses milagres para atrair as multidões. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos. E eles mandavam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto vocês, quem são? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que eles, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e de todos os gregos que habitavam ali em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que maravilhoso, tudo tinha um propósito. Agora é interessante pensar que esses jovens, esses filhos do chefe da sinagoga que estavam praticando exorcismo no nome de Jesus a quem Paulo prega, eles tinham sucesso sim. Olha aqui, eles expulsaram muitos demônios, até que certo dia um dos espíritos demoníacos veio contra eles. Então é o que Jesus falava, Deixa, aqueles que não são contra nós são a favor de nós. E muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público todas as suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. E enviando à Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Até aqui, meus queridos, vamos guardar isso na nossa cabeça. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu. Ele decidiu no seu espírito ir para Jerusalém. Essa decisão vai traçar o destino de Paulo. Então aqui não diz Deus mandou Paulo para Jerusalém, mas diz que Paulo decidiu no seu espírito. Se você ver aí na sua Bíblia, você vai observar que esse espírito está com E minúsculo, então quer dizer o espírito humano. É o próprio Paulo que decidiu em si, no seu espírito humano. Quando é espírito de Deus,
está escrito com E maiúsculo. A partir de amanhã, nós vamos observar essa jornada de Paulo. Queridos e amados irmãos, fiquem bem. Obrigada por estarem orando por mim. Reparem como minha voz já está melhor, já está mais firme, já está mais limpa, graças ao Senhor. Muito obrigada pelas orações. Agradeço às irmãs e aos irmãos que vêm fazer contato comigo no WhatsApp dizendo que estão orando, que estão desejando a minha melhora. Isso realmente acalenta o meu coração, me dá maior motivação para continuar. E lembrem-se de compartilhar o link do canal do YouTube. Isso me ajuda muito, porque o canal do YouTube, se ele tiver visualizações que sejam relevantes, o YouTube ele faz pagamentos à pessoa que produz aquele conteúdo. Então seria muito bom que o YouTube fosse alavancado, né? Porque assim nós teríamos um recebimento, embora pequeno, do YouTube, mas seria uma maior motivação. Muitas vezes eu sou convidada para ir pregar a alguns lugares, né? E vocês sabem que tudo isso demanda ter, né, condições financeiras. Hoje mesmo o irmão me convidou para ir pregar no Espírito Santo, lá em Linhares, mas eu falei para ele, infelizmente não dá, a vontade é grande, mas o bolso é pequeno. Fiquem todos bem, obrigada por tudo e também avisem as pessoas que eu estou fazendo atendimentos como nutricionista, estou estou trabalhando, é meu trabalho, então você pode contratar a minha consulta. Lembre do Instagram também, Idelma Ferreira com H. Agora que eu já falei tudo, até amanhã, fiquem todos na maravilhosa presença de Deus e estaremos juntos se assim Ele fizer.